E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esconde prova dos autos dos advogados dos acusados do 8 de janeiro e revela no meio da audiência de forma ilegal para incriminar os acusados, sem que tivesse direito de defesa pelos seus advogados. É isso aí, você vai acompanhar essa notícia agora denunciada em detalhes pelo Deltan Dallagnol e a gravidade dessas ilegalidades, o que poderia acontecer com Alexandre de Moraes. Então acompanhe essa notícia, essa denúncia e a gravidade dessa ilegalidade, dessa irregularidade cometida pelo ministro em detalhes. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal para receber mais notícias aqui urgente e compartilhe com seus amigos para levarmos essas notícias cada vez mais aí. Isso aqui é muito absurdo. O ministro Alexandre de Moraes escondeu uma prova das defesas. E hoje ele tirou ela da manga, tirou da cartola, no meio do julgamento do caso do golpe. E pior, usou essa prova de forma incriminatória contra os acusados. Usou essa prova oculta para provar a tese da Procuradoria-Geral da República, da PGR, e receber a denúncia contra os acusados. Se segura na cadeira aí, porque hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele fez algo que nem nos Estados Unidos o procurador mais ousado ele teria a coragem de fazer. Porque se um promotor, um procurador americano faz isso aqui lá nos Estados Unidos, ele é punido imediatamente pelo juiz, que pode até anular o caso inteiro se o promotor fizer a palhaçada que o Moraes fez hoje, violando de novo, para variar, o direito de defesa dos acusados. O ministro simplesmente tirou da cartola, tirou da manga uma prova, um vídeo que simplesmente não está nos autos, não está naquele caderno de provas, hoje eletrônico, não está lá. Assiste aqui comigo essa cena absurda e fica aqui porque depois do vídeo eu vou te explicar a gravidade disso que o Moraes fez. Acompanha aí que eu vou fazer alguns comentários também ao longo do vídeo, ó. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Gente, olha como que ele fala do caso da Débora, com ironia, com desprezo. Ministro, ela só fez isso mesmo. Ela só passou um batom numa estátua. O que foi limpo no outro dia, lavou com água e sabão, isso aí tá novo. Na sua sentença condenatória não tem nenhuma outra conduta aprovada da Débora que não seja esse batom. Então que narrativa é a realidade? Segue aqui. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos... Aqui, gente, ele vai querer mostrar, usando esse vídeo que ele tá aí pra mostrar pra todo mundo, que houve violência ou grave ameaça, que são requisitos para existir o crime de tentativa de golpe e para existir o crime de abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Só que o ministro não consegue explicar uma coisa extremamente importante que eu já vou te contar qual que é. Continua assistindo aqui comigo, ó. Temos aqui servidores, nossos policiais feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, o que seria uma violência? Ministro Moraes, você está criando aqui um espantalho, porque ninguém está discutindo ou questionando que isso aqui é violência. O que nós estamos dizendo é que isso aqui não é golpe de Estado. Aliás, o que essas cenas do dia 12 de dezembro tem a ver com o 8 de janeiro? Nada. Não tem nenhuma ligação. E com os réus, 7 réus desse caso que está sendo julgado? Também nada, zero ligação. O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Gente, de novo, o que isso tem a ver com o 8 de janeiro? E com os réus dessa ação?
Nada, não tem nada a ver. Tomou poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam. Vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Guerra campal, ministro? Sempre com intenção golpista? Faixas pedindo golpe? Olha... Isso é crime de incitação ao crime, ministro, não de golpe de Estado. Nenhuma dessas pessoas tinha condições de dar um golpe de Estado. Mas vamos dar corda aqui para o ministro Alexandre de Moraes, que eu já vou fazer a pergunta que vai desmontar tudo isso aqui que ele está falando. Acompanha aí. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Olha, ninguém é a favor disso, ministro Moraes. Quem fez isso, quem agrediu o policial, quem foi violento, quem depredou, tem que pagar pelo seu crime. Mas golpe de Estado? Não. Abolição violenta de Estado de Direito? Também não. Aquele ataque no capacete, que a pessoa... ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus... Olha, de novo, ninguém defende isso. Essa agressão covarde contra essa policial tem que punir sim. Tem que punir todo mundo envolvido. Mas com provas do que cada um fez. Com individualização de conduta e pelo crime correto. Seja lesão corporal, seja tentativa de homicídio e não golpe de Estado. E a pessoa que fez que tem que ser punida, não os outros que estavam no mesmo lugar, mas não fizeram nada disso. O Congresso Nacional... Palácio do Planalto. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Não consigo conter. Pessoas filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Escudeiro! Nós vamos lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Isso aí, ministro, é vandalismo, isso é depredação, isso é invasão de prédios públicos, o que, aliás, a esquerda fez várias vezes ali. Isso aqui não é tentativa de golpe violentíssimo. Não, essas pessoas não estavam armadas com arma de fogo, não estavam com fuzis, não estavam com tanques, bombas, nada disso. Elas não tinham nenhuma condição de dar um golpe contra, o quê? Prédios vazios? Em um domingo? É isso? Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. E ó, mais uma prova, tem imagem de tudo, então individualiza, fala quem que fez o quê. É só usar método de reconhecimento facial e indica quem fez o quê. Mas não pega uma pessoa que não fez nada, que estava lá no meio, e coloca 17 e 14 anos em cima dela, porque eventualmente ela pichou uma estátua com batom. Isso é ridículo. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com um pedido de intervenção militar de golpe de Estado. E a porra do STF, cara. E a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? E a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Então, as imagens, usando um chavão,
uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade e da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República. Passam... Gente, ninguém está discutindo se teve ou não vandalismo. Ministro, agora eu quero te fazer uma pergunta, então. Me diga aí como que essas pessoas, ao invadirem e quebrarem esses prédios públicos vazios num domingo, conseguem chegar no resultado golpe de Estado. Me diz. Me responde apenas essa pergunta. Me diga como, em que momento, entrar no prédio público sem as autoridades e quebrar tudo, prédio, matéria física, derruba um governo, derruba as autoridades constituídas, derruba a presidência, derruba o Congresso, o Poder Judiciário, derruba o Exército, toma o controle dos meios de comunicação. Como que isso aí decreta a lei marcial? Instala um governo provisório. Em que momento que isso acontece, ministro? Quando? Em que momento? O que faz essas pessoas chegarem ao resultado do golpe de Estado? Não existe, porque era impossível para essas pessoas darem um golpe de Estado. Mas isso o ministro Moraes e nenhum outro ministro do STF, nem a PGR, aliás, consegue explicar. Ninguém consegue explicar isso porque é impossível. É impossível para essas pessoas, com esses instrumentos que eles tinham na mão, dar um golpe de Estado. E o Código Penal é claro. Quando é impossível você praticar um determinado crime pelos instrumentos que você tem, isso se chama de crime impossível. Isso não é punível. Você concorda comigo? E, mais uma vez, vandalismo, depredação, violência contra policiais. Isso tem que ser punido sim, por quem fez. E tá um monte de imagem aí pra provar. Mas o que estão fazendo é colocando um monte de pessoas num saco e condenando sem provas, como aconteceu com a Débora. Você concorda comigo que eles não respondem a essa pergunta simples que eu fiz? Como que dá pra dar golpe de Estado a partir dessas pessoas aí? Porque eles não conseguem. Porque os prédios estavam vazios, porque não tem autoridade, porque não tem tanque, exército, arma. Então curta o vídeo com força pra voz da nossa indignação chegar mais longe e agora lê isso aqui comigo, ó. Olha aí. Defesas reclamam que vídeo do 8 de janeiro exibido não está nos autos. Não está nos autos, gente. Pois é, vocês sabem o que o ministro fez aqui? Ele simplesmente preparou um vídeo em seu gabinete que não estava nos autos, com cenas que são de 8 de janeiro e outras que não são, e portanto que não tem relação com o processo, não tem relação com 8 de janeiro, e aí um vídeo em que os acusados sequer aparecem. Ele não mostrou, ó, para aí, aqui o acusado. Não tem nenhum acusado ali nesse vídeo. E ele escondeu isso das defesas, porque isso não estava nos autos em momento nenhum. E o direito diz que o que não está nos autos não está no mundo. Até o estagiário de primeiro ano de direito sabe disso. Tem essa frase muito famosa, a frase que diz, o que não está nos autos, ou seja, o que não está ali materializado, o que não está juntado com um documento, com uma prova, naqueles autos, naquele caderno de documentos ou no processo eletrônico, o que não está ali é como se não existisse no mundo. E aí o Moraes tirou essa prova da cartola, da manga, no meio do seu voto, em pleno julgamento, sem que os réus pudessem se defender disso e usou isso contra os acusados. E para receber a denúncia contra eles. Isso aqui é absurdo. Gente, nem procurador, nem juiz pode esconder prova dos acusados para usar quando quiser e surpreender a defesa dessa forma. A nossa lei prevê um direito de não surpresa. Esse direito ele decorre daquilo que ele chama de boa-fé objetiva das partes. Que significa que você não vai aparecer com uma prova surpresa para usar isso contra o acusado sem dar a oportunidade dele de conhecer a prova antes, dele poder se defender dela, dele poder impugnar a prova, dele poder questionar a origem daquela prova. Sabe como isso seria visto nos Estados Unidos? Como prosecutorial misconduct, ou seja, um desvio, um abuso de função prosecutorial do Ministério Público, ou seja, violação dos deveres funcionais do procurador. No caso aqui, do juiz. Aliás, juiz-procurador, né? Porque o Moraes, afinal de contas, ele é tudo, né? Ele é procurador, policial, vítima, testemunha. Agora, ele é até investigado por ele mesmo, porque hoje, como eu mostrei no outro vídeo aqui que você confere no canal, ele fez uma fake news. E isso aqui, gente, nos Estados Unidos gera uma punição do promotor que faz isso. Aqui no Brasil não acontece nada. Na verdade, a gente vê a imprensa batendo palmo pro ministro relator porque ele tá dando munição pra imprensa usar contra o Bolsonaro. É uma verdadeira farsa. Você concorda comigo? Me conta aí sua opinião nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho porque eu tô fazendo análise em tempo real desse julgamento e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui pra você.